Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estou muito agradecida a Deus porque você veio estar aqui comigo neste estudo da lição de número 9, promessas para pais e filhos, dessa série de lições sobre as promessas de Deus, e estou agradecida, como disse, e reitero as minhas palavras de que você tenha vindo a este canal, a este estudo, que eu reconheço que nos desafia um pouco, não é? Não só pela forma, a dinâmica, a didática que nós usamos, o tipo de roteiro, um pouco uma estrutura diferente daquilo que nós estamos acostumados. No entanto, em algumas áreas sendo desafiado com a intenção de nós continuarmos a crescer, de nós trabalharmos, né, uma certa diversidade e trazermos o melhor para a nossa sala de aula. Assim que eu agradeço e me sinto deveras honrada pela sua presença. Agradeço aos irmãos que têm participado no seu comentário, até inclusive aqueles que discordam de mim. Eu fico muito feliz, muito agradecida, porque eu sei que você está expressando o seu coração e eu me sinto muito honrada de você até trazer essa discussão, não é, neste sentido, comigo, e eu agradeço a Deus mesmo, estou muito feliz pela sua participação, o nosso crescimento junto, porque afinal de contas nós estamos juntos imbuídos em um mesmo trabalho. A honra para mim é trabalhar junto com você, porque eu sei que se você vem aqui toda semana, é porque você ama a palavra de Deus, é porque você está imbuído na obra de Deus através da escola dominical, é porque você quer ver os seus alunos crescerem na fé. Então, em visualizar a sua participação na sua igreja, aleluia, eu só posso verdadeiramente agradecer a Deus, porque eu posso ter o privilégio de estar junto com você nesta caminhada. E com certeza há outros recursos disponibilizados, assim que se você é um destes que volta aqui semana atrás semana, eu entendo que nós temos muito em comum e também mais um motivo para nós agradecermos a Deus por isso. Assim que, mais uma vez, se você tem vindo aqui cada semana, muito bem-vindo, muito obrigada pela honra da sua presença. Espero em Deus estar sempre contribuindo, acrescentando ao nosso entendimento para continuarmos a crescer, mesmo que às vezes nós nos sentimos um pouco incomodados, né, com uma visão diferente, algo que nós não estamos acostumados. No entanto, é muito positivo isso para nós continuarmos crescendo na presença do Senhor e como indivíduos também. A segunda coisa que eu gostaria de pedir é um favor. Primeiro, um agradecimento. Segundo, é um favor. Se você conhece algum professor dos juvenis ou dos jovens e você tem sido abençoado aqui no nosso canal, por favor, compartilhe com ele a informação sobre o nosso canal para que ele possa também verificar, não é, o nosso comentário dessas lições, e se ele ou ela achar por bem que vai lhe ajudar em alguma coisa, estamos aqui para contribuir. E a última ajuda que você pode fazer para com essa serva de Deus é que, se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever. Ainda quase metade das pessoas que visualizam estas lições semanalmente não se inscreveram no canal, assim que eu gostaria de pedir para você este grande favor, significa muito para mim, e se você puder fazê-lo, eu agradeço de todo o coração. Já vamos chegando, já caminhando para o fim do ano, né? Já na expectativa do Natal, já muita gente falando sobre ele aí, mas hoje nós vamos falar sobre a promessa para pais e filhos, aleluia. E nesta ótica da lição, com certeza numa aula de adultos, nós vamos estar lidando para uma ótica mais dos pais. E eu fiquei muito agradecida pelo estudo desta lição, algumas coisas que eu creio que vai te ajudar, te chamar a atenção. Com certeza o comentário está muito bom e nós aprendemos muito dele, mas vamos dividir neste roteiro de estudo em 3 tópicos, como de costume para você. Não está igualzinho da revista, mas paralelo ao da revista, muito parecido. Eu espero em Deus, mais uma vez, que seja um recurso adicional para a sua vida e a sua sala de aula. Primeiro tópico, deveres dos pais em relação aos filhos. Segundo tópico, semeando a palavra de Deus no coração dos filhos. Terceiro tópico, colhendo as bênçãos de Deus sobre os seus filhos. Vamos ao estudo do primeiro tópico, deveres dos pais em relação aos filhos. Eu dividi em 3 subtópicos, como de costume. Primeiro, dever é amar, com palavras e ações. Segundo, é ensinar, tanto no falar como no ser exemplo. Terceiro é disciplinar na admoestação do Senhor. Como sempre aqui nós amamos estudar, ler e basear os nossos sentimentos e pensamentos na palavra de Deus. Porque se não estivermos baseados na palavra de Deus, nós estaremos lidando com opiniões pessoais, com visões ou maneiras de ver, não é? Diferenciadas da área, daquilo que eu fui exposto, que você foi exposto a nível de leitura, de estudos e etc., mas estaremos
pelejando num nível, não é, humano da questão. Quando nós submetemos a palavra de Deus, então nós entendemos que há uma autoridade sobre nós. Isso é muito importante. Nós não só retermos isso para a nossa vida como pais, como professores. Por quê? Porque esta autoridade maior é quem nos dá, aleluia, a autoridade de ensinar, de corrigir, principalmente quando nós estamos falando agora dos nossos filhos. Então, os deveres que a Bíblia, então, nos ensina como pais a agirmos, não é? A cumprirmos para com os nossos filhos, são 3 que nós propomos. O primeiro é amar, com palavras e ações. Vamos ver os textos bíblicos aí. 1 João capítulo 3, versículo 18. O texto diz o seguinte: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, ele colocou 2 coisas de um lado e 2 coisas do outro lado. De um lado, ele colocou o quê? Não amemos de palavras e língua. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Somente de falar, né? A palavra amor, ela é muito utilizada, este tempo agora que nós vivemos, para todo lado nós espalhamos paz e amor. O amor é algo muito, muito falado, muito usado esta palavra, mas ela não tem um efeito bíblico se ela não for casada com outras coisas, junta com uma outra realidade, né? E Jesus foi a maior prova disso, porque ele amou, ele se deu, ele se entregou, né? Esta colocação ali junto com Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 13, nos mostram o amor de Deus, o amor bíblico que nós devemos viver. Então, ele diz agora o texto bíblico aqui, na carta de João, que é este apóstolo do amor, alguém que conheceu o amor de Deus e soube também vivenciar este amor. Então, ele diz, olha, nós não devemos amar de palavra e de língua. E agora eu faço um parênteses, como todo mundo ama, mas por obra e em verdade. Então, não só nós devemos atuar, mas a origem, a fonte deve ser a verdade, né? A verdade em nosso coração. Então, este primeiro paralelo aí, chamando-nos a atenção como pais, de que as palavras não são tudo, os gestos, as ações também são importantes, mas ambas caminham juntos. E esta é uma coisa que eu gostaria de já nos alertar, porque alguns pais entendem que, olha, eu faço tudo, e a visão deles, eu digo porque escutei de alguns, eu dou tudo ao meu filho. Então, isso é a minha maneira de mostrar amor. E aí eu posso dizer, será que a pessoa entende que isso que você está fazendo é a maneira de demonstrar amor? Então, eu tenho este costume de perguntar ao meu esposo, eu pergunto aos meus filhos, cada um numa linguagem diferente, por que você sabe que a mamãe te ama, né? Então, eu espero deles a resposta de como eles veem, não é? O amor da mãe. E uma das colocações é que a mamãe fala. Teve uma vez que eu acho que foi o meu filho que disse, mãe, você diz isso o dia inteiro. Muitas vezes para ele é repetido, né? Então, aí eu busquei mais para saber as outras provas, mas esta é uma realidade para ele. Ele escuta da boca da mãe dele que a mamãe o ama muito. Eu tenho os filhos pequenos, são uma cidade preciosa, né? Que eu tenho que aproveitar enquanto eles estão pequenos e vivenciar esta bênção, glória a Jesus. Então, palavras e ações, Romanos 5:8 ainda o texto bíblico diz, mas Deus prova, tá aí, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus é falado. João 3,16, todo mundo conhece esse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, nós conhecemos que Deus fala pela Bíblia que Ele nos ama. Amém? Então, o amor, ele deve ser expressado por palavras, sim, mas ele deve ser junto, casado com as ações, e este é o nosso primeiro tópico aí. O dever do pai é fazer as duas coisas, é dizer da sua maneira, né, mas que ele entenda, que a sua filha entenda, que o seu filho entenda. Dizer mesmo, verbalizar que ele ama, que ela ama ao seu filho, mas provar também pelas ações. O contrário é a mesma realidade. Dizer amo, e
viver ou fazer coisas que só desagradam a pessoa, que não respeitam a pessoa, e isso a gente vive mais no convívio do cônjuge, não é? Do marido e da mulher, mas pode também em relação aos filhos. Somente palavras, mas as ações para o filho, muitas vezes, nós, no fundo do nosso coração, sabemos, eu amo meu filho, mas os atos que saem são sempre só de repreensão. Não é que a repreensão seja errada, nós vamos falar aí da disciplina, mas são só gestos assim. E nesta vida dos dias de hoje, que muitos pais trabalham pai e mãe e estão muito cansados, a correria do dia a dia, muitas vezes nós perdemos oportunidades de cumprir este mandamento, este dever da palavra de Deus, que é de amar os nossos filhos, não só de palavras, sim de palavras. Amém? Entendemos que as duas coisas são necessárias. Amar de palavras, mas não só de palavras, amar com os gestos também. Segunda coisa que nós aprendemos aí é ensinar. Mesma coisa. Se ensina no falar, eu estou aqui ensinando a você, ou compartilhando algum ensinamento com você, mas se ensina na prática também. E nós que somos pais e mães, sabemos disso. Eles copiam a nós na nossa maneira de falar, mas copiam a nós nas nossas reações. Quem nós somos dentro do nosso lar, não é? Na presença dos nossos filhos, que são as pessoas mais íntimas de nós, que nos veem mais tempo, né? Então nós vamos ver na vida deles um reflexo das nossas ações, Até mesmo os pais mais calados vão assistir nos seus filhos as suas ações propostas, impressas na vida dele. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, temos algum texto bíblico aí para nós caminharmos nele. Conserva, disse Paulo a Timóteo, conserva, meu filho, o modelo das sãs palavras, que de mim tens o quê? Ouvido, ou seja, Paulo ensinava a Timóteo o que é a sã palavra, o modelo da sã palavra. E ele diz, conserva na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Ou seja, meu filho, você tem um compromisso com Deus, na fé e no amor por Cristo Jesus, você ama Jesus, você tem fé em Jesus, então agora a sua obrigação é conservar o modelo das sãs palavras, né? Que eu, papai, no caso, um pai espiritual, né? Um líder espiritual de Timóteo, diz para ele. Então agora o seu dever é conservar, é levar adiante, aleluia, esta sã doutrina para você viver, e você daqui para frente vai começar a ensinar aos outros, né? Nesta paternidade espiritual, e que nós que possamos ter o privilégio de viver esta realidade como mães e pais carnais, também fazê-lo assim. 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 1, disse Paulo ainda, agora a igreja, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Sempre que eu leio este versículo, eu me admiro na ousadia de Paulo. Tem que ser muito santo e muito convicto que você em tudo é um seguidor, é alguém que verdadeiramente vive como Cristo, porque ele chamou a atenção da igreja e disse, olha, pode olhar para mim, pode me imitar. E nós, muitas vezes como crentes, olhamos e visualizamos e entendemos que temos falhas, então nem tudo nós podemos dizer que as pessoas devam nos imitar, né? E devemos ser críticos nesse sentido, mas graças a Deus que alguém como Paulo vivia este nível. E que, na verdade, agora fazendo um parênteses aqui, para nós todos somos chamados a este nível. Nós não podemos, biblicamente, nos acomodar a viver uma vida carnal, que tudo bem, a gente não é perfeito em tudo. Essa desculpa nossa é uma colocação normal, mas não bíblica para nós permanecermos nela. Nós somos biblicamente chamados a continuar crescendo em santidade, em aperfeiçoamento para a obra do Senhor. Então, Paulo aí, ele diz, sede meus imitadores. E nós vemos como pais e filhos que não precisa nem pedir para o filho te imitar. Amém? Nessa realidade, dentro do lar, o filho naturalmente ele vai se tornar uma cópia, né, do pai e da mãe. Então, será que nós podemos ver ou esperar este crescimento do filho ser algo que glorifique o nome de Deus? Será que eles podem ser nossos imitadores, como Paulo diz, como nós somos de Cristo? Se não, é algo que nós temos que trabalhar na nossa vida cristã para que seja assim. Por quê? Porque os deveres, falamos já do primeiro, é amar com palavras e com gestos. Segundo lugar, é ensinar sim no falar.
no ensino com a boca, mas também sendo exemplo. E terceiro é disciplinar, na admoestação do Senhor. Lemos os textos bíblicos, Efésios 6:4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, é um chamado de atenção, como nós dissemos, a disciplinar, não provocar a ira. A disciplina não deve provocar a ira, ela não deve ser agressiva ou causar agressividade no coração do filho. E isso, para alcançar assim, nós temos que ter muita sabedoria. E talvez alguns dos próximos tópicos que nós vamos estar falando nos ajude nesse sentido. Não é fácil. Todos nós que somos pais sabemos que não é fácil. Cada realidade, cada situação, nós queremos fazer o nosso melhor, mas a vida nos vai ensinando, a reação dos nossos filhos nos vai ensinando, e nós temos que ter essa capacidade de, na presença do Senhor e com amor por eles, irmos crescendo aí. Mas o texto diz, né, que nós cuidemos para não provocar a ira aos nossos filhos, mas, ao mesmo tempo, criarmos na doutrina. E quando falamos de doutrina, estamos falando do conjunto de regras que nós encontramos na palavra de Deus. A doutrina, ela é um caminho, e ela é um caminho de escolha, não é? Guiado, mostrado, planejado por Deus. Então, nós devemos conhecer a doutrina de Deus e ensinar e admoestar os nossos filhos dentro da doutrina de Deus e no Senhor. Ou seja, eu e o meu filho, eu e a minha filha, estamos debaixo da autoridade do Senhor, portanto, eu posso admoestar de que a palavra de Deus, de que o nosso Deus nos orienta assim na sua doutrina. Então, com base nesta autoridade, com base nesta doutrina que é superior em sabedoria, em virtude, em todos os sentidos do que a do mundo, mesmo com o seu conhecimento sobre psicologia, sobre sociologia, sobre a história da humanidade, que nós já podemos aprender de um passado, seja qual for o entendimento, a ótica humana, todas são válidas para nós considerarmos. No entanto, a doutrina do Senhor é o caminho que o servo de Deus, o filho de Deus, deve conhecer e ensinar e viver. Então, nós devemos, é nosso dever, tá aí, dever amar, ensinar e admoestar, disciplinar na admoestação, que é a palavra disciplina, né? Na doutrina, na admoestação, na disciplina do Senhor, que é baseada na doutrina do Senhor. Amém? Hebreus capítulo 12, 9-11 diz: além do que tivemos nossos pais segundo a carne. Eles nos corrigiram e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, ou seja, os nossos pais na carne, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este para nosso proveito, ou seja, Deus, enquanto os pais nos corrigiam, é disciplina, como bem lhes parecia, o Senhor é 100% para o nosso proveito, porque Ele sabe mais, para sermos participantes, olha aí, da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, claro. Parece o quê? Diz tristeza, como diz o texto, mas depois a correção no Senhor, a administração no Senhor, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E fala de filhos de Deus. Deus nos permite sermos exercitados. Quem exercita não pode ser um dia no ano. Quem pode dizer amém aí do lado de lá? Glória a Jesus. Eu tô quase assim uma vez por ano, mas se Deus quiser vai mudar. Mas é a verdade. Quem exercita o corpo físico não pode ser uma vez por ano, porque não funciona para nada. E Deus está dizendo para nós aí
que a correção de Deus é algo que os seus filhos têm que ser exercitados nessa. Nós temos que ser acostumados a termos puxão de orelha do Pai Celestial, a Ele orientar e reorientar a nossa vida. E é por isso que eu gosto desse nosso encontro aqui, porque ao você ouvir uma percepção diferente, algo da palavra de Deus, e muitas vezes essa palavra, o Espírito Santo usa a oportunidade para nos exortar, para nos abrir os olhos para alguma coisa, você está tendo o privilégio de ser exercitado por uma correção, não é? Por um trabalho, por uma palavra de Deus. E isso acontece na sua igreja também, quando o pastor está pregando, ou em algum lugar onde você esteja lendo a palavra de Deus, onde Deus encontra a oportunidade, porque essa obra não é minha, é do Senhor. Quantos dizem amém? Mas neste tópico nós estamos aprendendo sobre os nossos filhos. E o texto bíblico aí, aos Hebreus, faz esta comparação, que os pais também fazem isso. Na verdade, ele nos faz entender a Deus como um reflexo que nós conhecemos, porque a Deus nós estamos aprendendo a conhecer pela palavra e a convivência, mas os nossos pais nós vemos desde que nós nascemos. Então nós entendemos que parte do trabalho dos pais é corrigir os seus filhos. E aí o texto diz, eles fazem como bem lhes parece, ou seja, segundo o entendimento que eles alcançam, sendo da palavra, sendo de algo que eles foram expostos, seja do conselho de uma pessoa que já viveu mais ou que tem mais experiência, mas estão tentando fazer o melhor para nós como filhos. Né? E aí ele faz a paralelo para com Deus. Então está estabelecido que os pais têm por obrigação esta correção aos seus filhos. E aí o texto lembra-nos, né, que os nossos fizeram como bem lhes parecia, querendo o melhor para os seus filhos, e nós vamos seguir fazendo as mesmas coisas. E quanto mais nós conhecemos do Senhor, da doutrina do Senhor, melhor nós podemos admoestar no Senhor, disciplinar no Senhor, corrigir no Senhor os nossos filhos. E que bênção é saber que se nós conseguirmos isso, serão, aleluia, serão frutos, como diz aí, de justiça, pacífico, ainda que quando eles recebam estas palavras, não vão se sentir bem. Muitas vezes nós tememos disciplinar, nós tememos exortar. Por quê? Porque sabemos que vai causar um pouco de desgosto, que pode os deixar de uma certa maneira, mas a palavra nos chama, aleluia, a sermos estas pessoas usados por Deus, aleluia, para exercitar no puxão de orelha, inclusive de Deus, porque a autoridade e o caminho que nós estamos apresentando para eles não é o nosso, por dizer, mas é o caminho de Deus. Amém? Glória a Jesus. Assim que Deus nos dê graça para cumprir, como nós estudamos aqui, estes deveres. Claro, isso não é um curso sobre pais e mães, orientação, não é? Mas uma simples a nível de escola dominical. Então, lembremos-nos dos nossos deveres. De amar de palavras, sim, e de ações também. Ensinar no falar, sim, mas no nosso exemplo também. Disciplinar na admoestação do Senhor. Segundo tópico, semeando a palavra de Deus no coração dos filhos. 3 maneiras. Ensinar as razões. Respeito. Segundo, ensinar a decidir. Vamos falar de integridade. Terceiro, ensinar a autoridade. Vamos falar de temor. Muito importante este tópico. Um pouquinho mais profundo do que o primeiro, mas vamos lá. Em primeiro lugar, ensinar as razões. Quando nós estamos ensinando na palavra de Deus, eu me lembro de uma menina na minha igreja. E ela era criança ainda quando ela falou isso para mim. Eu já era um pouco mais velha, já jovem, né? E ela disse, a minha mãe, para ela, tudo é demônio. E etc. E ela vem, porque a palavra, porque o demônio e tal, e eu, etc, etc. E eu senti a palavra daquela menina, ela deixou uma expressão clara que não havia uma explicação, não havia uma razão. Tudo era demônio. E quando eu ouvi aquela realidade, é uma família que eu não estava perto deles, não era da casa deles, nem enfim. Mas eu ressenti, fiquei triste por esta situação. Eu entendo a irmã, né? Eu entendo que às vezes a gente não tem oportunidade ou não tem paciência. Agora que eu sou mãe, a gente vai vendo o volume das repetições das coisas, né, na casa com relação aos filhos. Então, se fosse uma vez aqui, a gente, né, explica, mas tem hora que a gente se repete demais. Enfim, hoje talvez eu até entenda mais, mas ao mesmo tempo, sendo mãe também, eu posso pesar com uma inteligência e um sentimento especial este ponto. Qual é? Quando nós ensinamos a Bíblia, dizemos, olha, este é o certo,
você pode parar aí. Você tem o direito de dizer é porque é. É porque Deus quis assim. E sem explicação. No entanto, Deus não nos tratou assim. E eu usei a palavra respeito porque eu amo esta palavra. Eu amo esta palavra. Porque eu me sinto respeitada por Deus quando Ele me explica o porquê. Ele não tem que explicar e algumas coisas Ele não quis explicar para nós. Ponto. Seres humanos. Muitos de vocês e de mim mesmo, a gente se pergunta coisas, o que é isso? E o que aconteceu? Ou como foi? E a Bíblia não explica. E nós lemos, até numa lição passada, Deuteronômio 29, né, tem coisas que estão escondidas que não são para ser catucadas, irmãos. Deus determinou para que elas ficassem ocultas e escondidas. Então não convém a gente tentar destapar o que Deus não quis. No entanto, a revelação foi muito grande e até hoje nós nos alimentamos e crescemos nela. E esta é a revelação de Deus. Ora, e dentro da revelação de Deus, Ele não pôs somente colocações de é porque é, tem que ser assim, e vocês são servos, ponto, e acabou. Não. Ele explicou, aleluia. Nós conhecemos a causa do sofrimento da humanidade, a realidade do pecado no Éden. Nós conhecemos o projeto de Deus para alcançar, mesmo que não tenhamos o entendimento do porquê Deus fez determinadas coisas, nós vamos acompanhando, conhecendo o coração de Deus, acompanhando as explicações por histórias, por palavras, pelas leis, nós vamos aprendendo dentro de um relacionamento com Deus. E nos sentimos amados por Ele. Por quê? Porque Ele prova o seu amor para conosco quando Ele sofreu, quando Ele se deu, quando Ele tem paciência conosco, quando Ele é longânimo, quando Ele nos dá oportunidade. Em várias ações de Deus nós vamos conhecendo. E Deus, então, através desta maneira, Ele nos respeita. Outra coisa. Lembra aquele texto que diz que eu estou à porta aí? E bato. Esta é a maneira de Deus agir. Deus sempre ofereceu para nós. E nós aceitamos ou recusamos. Ele nunca tirou de nós esse direito. Há crentes, há facção evangélica que diz não, Ele é soberano e Ele impôs a salvação para alguns e impôs outros para o inferno. Não é bíblico. Deus sempre respeitou, e porque Ele quer, Ele é soberano, Ele podia fazer esta Bíblia ser completamente diferente do que é. Verdadeiramente Ele é soberano, mas na sua soberania, Ele decidiu não tirar do homem a liberdade de escolha. Mesmo que muitas vezes, e muitas vezes, Ele sofre. Ele sofre com isso. Por quê? Porque nós escolhemos outra coisa. Porque somos negligentes em amá-lo, em servi-lo, né? No entanto, Deus continua a dar razões para nós. Razões para nós. E isto trata-se de respeito. Então, quando você vai ensinar a palavra de Deus, não pode ser somente é porque é. Se te perguntarem a razão, teu filho, tua filha, você deve explicar. E se você não conhece, não se sinta constrangido. Olha, eu sei que isso é a verdade bíblica, mas eu vou procurar entender a razão de Deus, talvez até junto com você. Vamos orar juntos, vamos entender juntos, ou você, na hora, se está bravo, se é uma situação, né? Então há várias situações que podem acontecer isso, mas de maneira geral, sendo à direita ou à esquerda, não vamos nunca deixar em si, tendo uma pergunta, de trazer uma razão. Por quê? Porque Deus nos dá a razão na palavra de Deus. E se você precisar de ajuda, procure alguém, um amigo, um irmão, que seja um outro professor, um pastor, alguém que possa te ajudar a trazer a razão bíblica para você trazer à sua casa. Porque se Deus nos dá, nós devemos dar. E isto é um respeito. Quem cria, quem educa no respeito, vai semear respeito, não só na sua vida, mas você vai ver o seu filho, a sua filha também respeitando aos outros. E nós precisamos mais disso hoje, inclusive no nosso meio evangélico. Triste nós evidenciarmos quando isso não está acontecendo. Precisamos ser admoestados dentro de casa, agora casa do Senhor, pelo Senhor, aleluia, a lembrarmos-nos do respeito que Deus tem para conosco, do amor e do respeito que Deus tem para que nós possamos fazer aos demais da mesma maneira que nós recebemos do Senhor. Quem entende que isto é bíblico? Amém. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, vamos aos textos.
Diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder como? Com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E se esse alguém é o seu filho, ele não merece menos respeito do que qualquer um de fora. Amém? Eu mesmo tenho que, muitas vezes eu falo comigo mesmo, porque às vezes a gente se dá tanto à realidade do trabalho, à demanda dos irmãos, da igreja e de outras coisas que nós fazemos, que quando nós vamos lidar com os nossos filhos, já se acabou a paciência, já se acabou tudo. Mas não pode ser assim. Aleluia. Eles são os primeiros que têm que aprender de nós. Se alguém tem que receber mansidão e temor, ter um pai, uma mãe, um líder, muito mais os seus filhos. Então nós, como lemos neste capítulo aí, neste texto, que é para nós. Veja que essa lição de pais e filhos, mas nessa idade a maioria de nós já é ou está pensando em ser pais, né? A questão dos adultos, né? Então diz, nós que santificamos a Cristo como Senhor no nosso coração, devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e com temor. A mansidão fala da maneira que você fala. Então nós como pais temos que exercitar. Isso aí já foi um puxão de orelha para mim. Assim como aquela irmã, para mim não é igual, não é tudo demônio, mas eu também, às vezes, não tenho paciência, já tô cansada, né? E, enfim, algumas situações. Mas nós temos que aprender e sermos exortados, como acabamos de dizer da disciplina, pela palavra de Deus para nossas vidas. E eu estou sendo exortada aqui, a responder com mansidão. Mas qual é a segunda palavra? Com temor. É como muitas vezes eu respondo a vocês. Alguém que possa ter uma opinião diferenciada, alguém que possa, né, discordar de mim em alguma coisa, eu tenho que responder, estar preparado para responder com mansidão e temor. E para onde o temor é ligado? O temor não é meu para você, nem de você para mim, porque nós somos iguais. Amém? Nós estamos compartilhando e lidando com informações, com conhecimentos. O temor é para com Deus. Então, quando eu responder, escute por favor, porque nós estamos chegando a uma conclusão, isso é Bíblia pura, estamos, aleluia, aprendendo da palavra aqui, escrutinando a palavra, aquilo que Deus quer que nós façamos sempre. Então, quando nós respondemos, nós temos que responder para com o outro, seja filho, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, seja mais velho do que nós, seja um aluno de escola dominical, com mansidão, de coração também, né? E de palavras, amém? Mas com temor. Temor de quem? Temor de Deus. Porque enquanto a mansidão é algo horizontal, o temor é algo vertical para com Deus, amém? Então, quando nós tememos, nós sabemos que aquele irmão, numa classe de aula, é servo de Deus, é filho de Deus, é ovelha do pasto do Senhor Jesus. Aleluia! E isso me dá temor, porque eu não tenho direito de ferir, eu não tenho direito de ofender, eu não tenho direito de atacar, eu não tenho direito de enfraquecer, eu não tenho direito de acusar. O que eu tenho direito e, na verdade, o dever de fazer é compartilhar aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo. Amém? Isso não há problema. Glória a Jesus. A mesma coisa com os nossos filhos. Nossos filhos, respeito, não é? E agora vemos aí em 1 Pedro, não é isso? Com temor em relação aos nossos filhos, sermos mansos sim para com eles. E termos temor de Deus. Por que temor de Deus com nossos filhos? Porque nós vamos ver os frutos e nós queremos. Se para mais alguém a gente quer bom fruto na vida, é para os nossos filhos, aleluia. Então nós temos que responder com temor de Deus. Ajuda-me, Senhor, o nosso coração está quebrantado, aleluia. Eu estou ensinando a palavra, eu estou ensinando o caminho, eu estou na frente guiando, eu sou o pai, eu sou a mãe, não é? Eu sou essa pessoa de liderança, Deus me deu a liderança da minha casa, não é? No entanto, eu estou falando do pai, da figura do pai, eu tenho que ter mansidão para com meu filho, mas temor diante de Deus. Para quê? Por quê? Porque eu posso errar, porque eu posso perder a paciência, porque eu posso não estar certo naquilo que... Enfim, eu tenho que ter temor e querer
que o fruto seja positivo. Aleluia, seja de Deus. E quando eu falo positivo, não é humanamente, mas de Deus que dê fruto. Então eu repreendo, eu ensino, eu respondo os porquês, respeitando o meu filho, esperando que aquela semente da palavra que eu estou plantando venha frutificar na presença do Senhor. Se você pode dar glória a Deus, em nome de Jesus, faça-o. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e 25 diz: ao servo do Senhor não convém contender. Tá aí, nós aprendemos isso, é para pai e para filho e para os alunos também. Somos professores, nos ajuda muito, são filhos espirituais, irmãos, são filhos na fé. Talvez destes alunos, alguém não foi criado numa casa evangélica, não conhece o que é ter um pai crente, uma mãe crente. Então nós vamos ser esta figura para eles. Então ao servo do Senhor não convém contender, mas sim manso para com todos, apto para ensinar. Então o professor não pode parar de aprender. Por isso que eu me alegro que você está aqui também. Porque ao nós termos perspectivas, né, diferentes, a termos estilos diferentes, a termos, né, enfim, determinados conhecimentos de vida, inclusive, testemunhos diferentes, nós vamos crescendo. Não devemos estar só numa coisa, né, para crescermos. Agora, quando encontramos que não é de Deus, aí não, aí para fora, né? Mas aquilo que está no Senhor, aleluia, vamos crescendo. E nisto, somos aptos para ensinar, estamos buscando conhecimento, sofredor. Que mais que diz o texto? Instruindo com mansidão. Olha a palavra mansidão, voltando e voltando de novo. Bravo, né, irmãos? Principalmente para alguns de nós que têm uma índole não muito mansa. Os que resistem, olha aí, os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Vamos aplicar isso para o filho para não ficar muita conversa? Será que o filho nos causa resistência? Dizem que os adolescentes eles são graduados e pós-graduados nisso. Eu não cheguei ainda a ter filhos adolescentes. Na minha adolescência, graças a Deus, eu era uma criança muito temerosa a Deus, assim que eu fui fácil, penso, para a minha casa, né, para os meus pais. Mas aqui nós vemos o ensino bíblico, ensinar com mansidão aos que resistem. E muitas vezes nós encontramos na nossa casa, com os nossos filhos, resistência. Mas a palavra volta àquela que nós aprendemos, mansidão e temor. Então nós ensinamos a palavra com mansidão. Guarde isso, Manuela, guarde isso. Mas com temor. Para quê? Exatamente para isso. Esperando em Deus, para que Ele dê arrependimento. O arrependimento no coração, seja de um filho, seja de um aluno, seja de uma pessoa do mundo, vem pela obra do Espírito Santo de Deus. Só o que nós podemos fazer é semear a verdade, é ensinar a verdade, e ensinar as razões, respeitar a eles, em explicar, em dar as razões. Nós continuamos a aprender do Senhor e da palavra de Deus para poder ensinar e ganhar isso. Porque o que nós semeamos, escute, por favor, fazer um outro parênteses aqui, por favor. O que nós aprendemos da psicologia, o que nós aprendemos da pedagogia, o que nós aprendemos de qualquer outra ciência humana e visão humana, pode ajudar. Mas porque é humano, o fruto dele vai ser o quê? Humano. Tá bem? Agora, quando nós aprendemos da palavra e na virtude espiritual da palavra, e nós semeamos desta palavra, na autoridade da palavra e na virtude da palavra, o que é que nós esperamos colher? Frutos espirituais. Então escolha, em nome de Jesus, aonde eu e você devemos gastar tempo aprendendo e coisas que nós vamos estar ensinando para saber que frutos nós haveremos de colher. Segundo lugar, é ensinar a decidir. Então, primeiro, quando nós semeamos a palavra de Deus, primeiro nós ensinamos as razões e trata-se, isso é uma colocação minha, de respeitar os nossos filhos, em dar-lhes as razões, explicar, tomar tempo. Segundo, ensinar a decidir. Trata-se de ensinar integridade. Decisão, como nós dissemos, é algo que Deus nos deu e nunca tirou de nós. Um texto só aí, conhecidíssimo nosso. Capítulo 24, versículo 15, depois do 20 ao 22, diz: porém, disse Josué, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu, disse Josué, e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ao 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer bem.
Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois vós testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para servir. E disseram: somos testemunha. O que nós vemos aí? Josué era a segunda geração de liderança. Desde a saída do povo do Egito, Moisés pagou um preço muito alto. Você sabe, conhece a história da liderança de Moisés. E Deus o usou tremendamente, mas chegou o tempo que passou para Josué, e Josué chegou a um ponto que a coisa estava feia. Porque há momentos na nossa casa que a situação fica feia. Há momentos numa igreja que a situação fica feia. Há momentos que na nossa família maior, estendida da casa para os irmãos e primos, enfim, que a situação fica feia. Mas a voz do líder, daquele que é fiel ao Senhor e que tem uma posição de liderança, foi e deve ser a mesma. É uma questão de integridade. Então, qual foi a proposta dele? Foi uma proposta em primeiro lugar. Não foi uma chicotada, dizer tem que ser assim, não foi xingá-los, não foi chamar todo mundo de carnal, não foi nada disso. Não foi brigar, não foi contender, como nós aprendemos no texto passado. Qual foi? Ele diz: olha, é simples. Escolham hoje a quem vocês querem seguir. Se o Deus dos vossos pais, que serviu antes lá na outra terra que vocês estavam, se dos deuses dos amorreus da terra que você está, não é isso? Porém, eu e a minha casa, a minha escolha e da minha casa é o Senhor nosso Deus. Então, quando nós temos esta postura, individualmente como pai e mãe, nós estamos ensinando integridade. Ele e ela, nossos filhos, têm que escolher e ter integridade. Saber o que estão escolhendo. Claro, há tempos na vida que nós gerenciamos mais isso porque são muito pequenos, né? Mas nós já vamos semeando o entendimento e permitindo algumas escolhas. É o que eu estou vivendo agora. Um filho de 4 para 5 anos, a menina de 7 para 8 anos, né? Que nós não permitimos a escolha em tudo, mas em algumas coisas nós já vamos caminhando, ensinando a escolha. Para quê? Para que haja uma postura de integridade. É onde que Josué chama e puxa a corda aí. Ele diz: escolham. Agora eu quero vos lembrar, é o que ele disse, tá? Não é nada meu aqui. Ele disse: porque se vocês ficarem do outro lado, a bênção que Deus deu, ele vai tirar de volta. Ele vai trazer o mal sobre vocês, o nosso Deus, porque existe o nosso Deus e existe o resto da realidade espiritual, que nós hoje sabemos perfeitamente o que é. Então, o nosso Deus vos tem abençoado. Você tem até aqui vivido a graça do Senhor na sua vida. Agora, se você escolher outro caminho, essa bênção vai ser retirada de você. Ele não vai estar mais com você, não vai abençoar, pelo contrário, né? Então, vocês escolham à vontade. Aí o povo disse que não queremos o Senhor. Aí ele diz: olha, peraí, esse assunto não é de boca para fora, não. Vamos colocar questão de integridade aqui. Vocês estão vendo, tá todo mundo sendo testemunha, que Deus seja testemunha, aleluia, né? Que você escolher, todo mundo diz: somos testemunha. Então, essa questão da decisão nos ajuda a ter integridade. É algo que nós temos que ensinar e viver na nossa casa. Então, nós ensinamos a palavra de Deus, neste sentido de que é uma escolha. Eu tenho agora trazido algumas lições, né, dos juvenis, uma idade que eu acabei de começar a trabalhar com essas pré-aulas dos juvenis, ainda que já fui professora dessa idade há alguns anos atrás. No entanto, é uma idade que há muita coisa acontecendo, né, na cabeça. Acabaram de sair da adolescência, agora no fim pensando já na sua profissão e etc. Então, nós não cansamos de colocar este ensino da integridade através das escolhas. Por quê? Porque o nosso Deus, aleluia, o Deus da Bíblia, propôs, e a gente vê, por exemplo, neste texto clássico, um líder de Deus, usado por Deus, e disse: é simples. E a escolha do outro lado tem que ser exposta. Agora, a realidade do outro lado também tem que ser exposta. Nessa última aula, inclusive, nós vamos estar falando sobre... Já gravamos a aula da fornicação. Nós não podemos esconder a realidade e dizer: irmã, dias de hoje é tudo normal. Não, de maneira alguma. Normal para quem quiser, para Deus não é. Então, nós temos que falar a verdade. Nós temos que ensinar que a decisão é deles. Por que é? Porque a verdade é simples,
Podem outras pessoas dentro do evangelicalismo falar diferente, mas não é diferente. Não é que eles são do mal porque escolheram, não. É porque Deus deu ao homem o direito de escolher. Agora, ele, pela graça de Deus, a palavra nos diz, ó, se você escolher esse caminho, tem uma consequência e nós temos que ensinar com amor. Aleluia. Com graça, orando com temor, para que a palavra germine no coração deles, hein? Semeando e intercedendo. Quem são pais e mães aí que já viveram determinadas realidades, com certeza nesta hora estão concordando e sabendo quão duro é este trabalho e esta obra. Aleluia. Terceiro lugar, ensinar autoridade, que vai trabalhar a questão do temor. O pós-modernismo foi a última tacada, no melhor dos sentidos. Nós, do fim do modernismo para a entrada do pós-modernismo, nós atacamos a autoridade. Hoje nós temos muita dificuldade com a autoridade. Claro que de algumas culturas para outras, de algumas realidades para outras, em termos de política e etc., e arranjo social, se sente mais ou menos, mas de maneira geral o pensamento pós-moderno ele retirou, e nós começamos a ver isso, principalmente vindo da Europa e dos Estados Unidos, né? A realidade das empresas, como funciona, a questão dos gerentes novos, donos e etc, etc. Nós começamos a ver, e hoje nós já vemos o reflexo nisso no pastorado, né? Aqui nos Estados Unidos mesmo, os pastores não usam mais de autoridade, não usam. As colocações são sempre, eu quero encorajar a vocês e etc. O pastor não é mais usado como nós vemos Paulo, Jesus, falando, né? As pessoas falavam de Jesus, ele é diferente porque ele ensina com autoridade. Aleluia. E claro que Jesus tinha, porque ele era o Filho de Deus, mas ele nos mandou fazer da mesma maneira, e nós não somos filhos de Deus no sentido do que Jesus era, mas a nossa autoridade está da palavra de Deus. Aleluia. E os pastores e os líderes têm que ser usados com autoridade. E nós, dentro do nosso lar, ou seja, nós usamos de autoridade aonde nós temos lugar para usá-la, onde Deus nos deu essa comissão de fazê-lo. Eu não tenho autoridade em todo lugar, eu não tenho autoridade sobre você de maneira alguma, zero. Mas no meu lar, sim, com relação aos meus filhos, sim. Aleluia. Então, ensinar a autoridade. E quando você ensina a realidade da autoridade, que eu volto a dizer, na cultura pós-moderna, ela foi jogada para baixo, ela não existe, ela tem sido cada vez mais destruída. Então, há uma geração que está crescendo sem este temor, sem este entendimento bíblico. Agora, o problema é que a Bíblia não ensina que a autoridade está falida. Não ensina isso, pelo contrário. No céu, continua tendo uma autoridade maior, continua existindo hierarquia, nada mudou lá, nada, absolutamente nada mudou lá. Para Deus, nada mudou quando ele instituiu que na igreja deveria ter um ministério, né, em 5 posições ministeriais, ali Efésios 4:11, ele não mudou de opinião, porque hoje as pessoas querem desrespeitar ou fazer o que for, não, ele não mudou, né? Quando ele colocou o diácono sobre as coisas, né, de ordem natural na casa de Deus, todas as coisas, todo o estabelecimento de liderança que Deus colocou de ordem, de respeito, inclusive as autoridades humanas, que é Romanos 13, você pode se lembrar lendo este texto, toda essa questão de autoridade, Deus não mudou de opinião. E porque Deus não mudou de opinião e não se tornou pós-moderno, então nós não devemos fazê-lo também. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que ensinar a questão da autoridade para os nossos filhos, né? E isso vai causar temor. Veja o texto aí, Malaquias capítulo 1, versículos 6 e 7. O texto diz o seguinte: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos o Senhor chamando a atenção dos sacerdotes. A quê? Ele diz: eu não sou pai por acaso? E o pai não deve ter honra? Então, aonde está minha honra? Aí ele diz assim: se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Ou seja, Deus aí ensina, lembra aos sacerdotes a questão da autoridade. E ele começou num paralelo da autoridade do pai, paterna. Por acaso eu não sou pai, então eu não tenho autoridade? E um pai não deve ser temido?
Amém? Então a figura do pai, ele não deve perder, não precisa parar de amar nem por boca, nem por gestos. Mas manter em compensação a autoridade e a disciplina. Você caminha com todas as coisas ao mesmo tempo, porque é assim que a palavra é, assim que Deus é, assim que Jesus foi e assim que os apóstolos também foram. Pode reconciliar todas essas coisas? Claro que pode, e deve. E aí Deus nos dá o exemplo. Agora, o que aconteceu com este sacerdote que pode acontecer com nossos filhos? É de desprezar, né? Eu volto a dizer, nessa lição aqui, um dos pontos que eu coloquei agora dessa lição, se você até quiser assistir, né? É o quê? Tem 3 escolhas. Desprezar a palavra de Deus, tá na igreja, tá no ministério, como era o caso dos sacerdotes. Mas desprezar a palavra de Deus é escolher o caminho de Deus ou escolher o caminho do mundo. São 3 escolhas aí, claras e evidentes. Então, neste caso aqui, o Senhor está perguntando, por que eu não sou temido? Por quê? Porque o Pai, a figura do Pai, a figura do Senhor deve ser temido. Porque eles podem perguntar onde nós não estamos temendo, onde nós não estamos te respeitando, onde nós estamos desprezando o teu nome. O nome do Pai, a posição do Pai tem que ser respeitada, não pode ser desprezado. Mas nós temos que ensinar isso e de criança e de pequena. E mesmo que aconteça depois, sempre há uma possibilidade, assim como o teu filho, a tua filha, eu e você podemos ter experiências como essa na nossa adolescente, na juventude, na nossa idade adulta, de mudar de opinião e tomar um outro rumo na vida. Isso acontece todo dia. Eu e você em diversas áreas, seja na saúde, seja para estudar ou voltar a estudar o que for, seja uma realidade na relação do nosso casamento. Nós dissemos, pronto, aqui eu reconheço, fiz até aqui, mas agora eu vou por outro caminho e esta é a minha decisão. Então, quando nós desprezamos ao Senhor, nós estamos tomando esta decisão, né? Mas nós podemos sim decidir voltar e mudar a nossa atitude. Então, os pais ainda têm direito de ter, vamos dizer, vivido uma vida com relação aos filhos, vamos dizer, displicente neste sentido, e um dia dizer, olha, o Senhor falou comigo, falou ao meu coração, de hoje em diante, será assim no nosso lar. Explicar, dar o respeito, a razão, né? Sentar, explicar, mas agora é isso, colocar a admoestação, tá vendo como as peças vão se encaixando? A autoridade é do Senhor que falou comigo, agora eu nessa casa sou autoridade, eu sou o pai, então daqui pra frente o Senhor falou comigo, eu vou redirecionar, aleluia, e começar vai ser difícil, mas ao mesmo tempo não, vai haver rebeldia, talvez alguma pressão como a gente viu no outro versículo, na resistência, a palavra era essa, resistência, pode haver, mas qual é a minha e a sua obrigação? Permanecermos na orientação do Senhor. Por quê? Porque estes olhinhos lá que estão resistindo, mas está ao mesmo tempo olhando. Será que ele vai ser mesmo? Será que tá entendendo? E vão aprendendo da nossa fidelidade a Deus, da virtude daquilo que nós vamos fazendo, aleluia, e permitindo o Espírito Santo convencer, fazer aquilo que nem eu nem você pode fazer. Então Deus aqui redargue aos líderes, não é? O que é que vocês estão fazendo? Estão desprezando ao Senhor, estão trazendo oferta desprezível, não estão desonrando o altar do Senhor, que Deus nos guarde disso em nome de Jesus. Romanos 13:1 é o texto da autoridade humana, toda alma seja sujeita à autoridade superior, está falando de governos, porque não há autoridade, disse a palavra, que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus, versículo 5 ainda, portanto é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, o crente, por consciência, deve entender que as autoridades humanas devem ser respeitadas, devem ser honradas. Não importa quem seja, porque quando Paulo falou isso, a autoridade que estava sobre ele era Roma, e não era uma autoridade santinha, boazinha, de Deus, nem nada disso. Ainda assim, este homem de Deus, usado e inspirado por Deus, ensinou a nós, crentes, a fazer desta maneira. Então, não só pelo castigo que ela possa nos fazer, mas pela consciência. Qual consciência? De que eles estão numa posição de autoridade. Portanto, nós temos que aprender o temor. Tudo que desrespeita, escute, por favor, que isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Eu concordo com muitos que dizem, mas nós não podemos
Podemos respeitar isso. Humanamente eu digo é verdade, caramba, né? Mas a Bíblia me diz não é. E agora? O que eu faço? Eu tenho que ficar com a palavra de Deus. Então eu não vou fazer em obediência ao Senhor. E o que a minha vida, nas coisas que assim eu sinto, e eu pela graça de Deus, às vezes mais sofrido do que outras, digo, tá bem, Jesus, vou te obedecer. Acontece que anos e anos e anos depois, eu digo, gente, não é que o Senhor sabe o que está fazendo. A sabedoria dele é tremenda, irmãos. Oh, aleluia. Aquilo que a gente não conseguia entender aqui, eu quero estar dando segurança para você. Não é por mim, mas pelo que a palavra nos faz entender claramente. Lá nós entenderemos, né? Aqui, vamos então fazer o que crente tem que fazer, obedecermos, amém? Dá-nos um coração quebrantado e obediente, submisso, submissão é isso, é mesmo que eu pense diferente, que eu sinta diferente, mas eu me submeto e é você querer fazer, não é ser imposto, amém? Como diz este texto aí, que sejamos sujeitos por consciência, 1 Coríntios 11:3, ainda, diz o texto, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Está aí, essa questão da autoridade que Deus colocou, falou de Deus, falou de Cristo, falou do homem, o varão, o homem falou da mulher, e colocou numa ordem, e acabou, foi Deus que estabeleceu, acabou. Eu posso me sentir direita, esquerda, de cima, de baixo, não importa o que eu sinto, se eu me submeto, aleluia, ao Senhor como Senhor da minha vida, e, portanto, a esta palavra, eu tenho que entender, e por causa disso, não só eu tenho que entender a questão da autoridade e dar a autoridade do meu esposo aonde pertence a ele, de Cristo aonde pertence a ele, de Deus aonde pertence a ele, aleluia, mas temer a cada um deles, a começar daquele que está sobre mim, que é a pessoa do meu esposo. Quem pode dizer amém? Eita! As irmãs? Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ao próximo tópico, colhendo as bênçãos de Deus sobre os filhos. Então falamos dos deveres, amar, ensinar e disciplinar. Falamos de semear a palavra, ensinando razões, ensinando a decidir e ensinando a autoridade. E agora conhecendo as bênçãos de Deus sobre os nossos filhos. Bênção do revestimento, buscar o batismo. Atos 2:39. Conhecido nosso, o comentarista chama-nos a atenção que esta bênção é para os nossos filhos. Olha lá, e é verdade, olha, a promessa, disse Pedro, vos diz respeito a vós, mas também a quem? Aos filhos daqueles que estavam lá, a todos que estão longe, a todos quando o Senhor chamar, ou seja, as gerações vindouras, não só aos filhos dos filhos, aos que estão longe, a quantos e Jesus continua chamando, salvando e batizando até hoje. Então, esta promessa é para os nossos filhos também. Agora, eles precisam saber. Eles vão saber pelos professores de escola dominical, eles vão saber pelos seus pais que eles têm que buscar o batismo no Espírito Santo. Aqui em casa é uma família pentecostal. A minha pequenininha, que agora já tem 7 anos, nunca me esqueço que o pastor, tivemos uma visita de um pastor, né, aqui na nossa casa, né, e elas foram falar com ele, saudou o pastor, e disse, porque nós somos peteca, e o negócio engatou, e no queteca a gente ri até hoje, né, mas ela estava querendo dizer que nós somos pentecostais, aleluia, não só cremos, buscamos agora para os nossos filhos, no tempo de Deus, que eles sejam batizados com o Espírito Santo, porque esta promessa é para os nossos filhos. Vamos ler ainda 1 Coríntios 12:31, que diz, portanto, procurai com zelos, que? Os melhores dons do Senhor, dons do Espírito, aleluia. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Queremos para a igreja? Queremos para a família? Queremos para o reino de Deus, bênção, né? Estamos buscando o reino de Deus, mas estamos usando as armas do homem. Eita! Não, irmãos. Ele nos deu e disse, busque os melhores dons e eu vos mostrarei. Quem está querendo escutar ou ouvir de Deus qual é o caminho mais excelente? Nós estamos traçando, planejando, o nosso caminho não está bem assim. A Bíblia diz, quem quer que Deus mostre um caminho mais excelente, busque os melhores dons. Quem de nós está buscando os dons do Espírito hoje? Professora, que parêntese aqui entre a gente, amém? Quem de nós está buscando os dons do Espírito Santo? Esta promessa é para os filhos. Talvez a geração passada, talvez você tenha um pai, uma mãe que os tinha.
Agora pergunta, somos filhos? Vamos buscar também, porque é para nós. E os nossos filhos vamos ensinar também. Prioridade, caminho de Deus para eles, vem com a virtude do poder, aleluia! O reino de Deus não é comida, nem bebida, aleluia! A virtude do Senhor e a palavra do Senhor nos chama que este revestimento, este poder, aleluia, não parou em Atos dos Apóstolos, mas pertence à igreja ainda hoje, aqueles que querem conhecer um caminho mais excelente. O que mais? Bênção da comunhão. A comunhão de pais com filhos, participar num culto. Isso tudo, esse terceiro tópico eu estou tirando mesmo da lição, do comentário de um pastor, não é? Que Deus nos permite estar comentando a lição para nos ajudar. Lucas capítulo 19, versículo 5. O texto diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A casa do crente é lugar de Jesus estar. Então, nossos filhos têm que viver, né, a bênção da comunhão com Jesus. Então, lá, aquele corinho que a gente canta com as crianças, né? Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Não conhecia? Se com a família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Aí tem a mamãe, não vou cantar aqui, né? Se com a mamãe já foi de suficiente vocês escutarem essa minha bela voz aqui. Com a mamãe, com o papai, e aí ele cita o nome dos meninos e etc. Se está Jesus, é feliz o lar. E a casa de Zaqueu foi visitada. A sua casa tem que ser Jesus. E onde tem Jesus, tem culto. Vamos ler mais versículo então? 14 de Marcos, capítulo 14, versículo 26. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Tá aí, Jesus cantava hino, não é? Não é hino, quem entendeu? Jesus cantava hino, glória a Jesus. Então na nossa casa tem que ter hino com os nossos filhos, glória a Jesus. A bênção desta comunhão espiritual, de estar Jesus, onde está Jesus está a palavra dele, onde está Jesus estão os hinos cantados com temor, não é? Palavra cantada para o Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41 diz, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus, neste episódio, claro que foi um episódio muito especial, mas chamou estes discípulos a vigiarem com ele em oração. Casa de crente é casa que todos conhecem a realidade da oração com Deus. Muitas vezes a batalha da nossa vida, e eu digo isso por experiência própria, passamos o tempo e, oh meu Deus, queríamos começar um culto na casa e não deu, e esse problema, e etc, etc. Então, eu e meu esposo muitas vezes batalhamos pela realidade da vida, mas não deixamos, às vezes é pouco, às vezes é mais, e etc. E agora temos a visão de continuar e fazer mais. Deus nos deu uma grande vitória recentemente, glória a Jesus, inclusive nós nos mudamos de cidade e estamos vislumbrando e já vivendo um pouco mais dessa possibilidade em termos de tempo e outras coisas para viver esta bênção no nosso lar de comunhão. E aí no culto no lar é isso mesmo, tem que deixar e colocá-los para participar. Quanto mais pequeno nós começamos esta realidade, mais fácil é no futuro, mas um canta, o outro fala a palavra, o outro recita, o outro escuta, participa, mas todos oram. E hoje mesmo, irmãos, fiquei tão feliz. Meu menino, né, aquilo que provoca, a irmãzinha dele se sentiu provocadíssima. Qual foi, irmã? Na hora da comida, nós sempre oramos antes da refeição, e o meu pequenininho, bichinho, 4 aninhos, ele pediu para orar, e ele orou, irmão, mas aquela oração cumprida, irmão, ele decidiu orar por tudo, e abençoar todo mundo, mas uma oração tão temerosa, tão agradecida, que eu fiquei, irmão, aqui, já viu, né, coração de mãe, é esta bênção, tão agradecida, né, mas que oraçãozinha cumprida, que a menina, quando acabou a oração, ainda bem que ela não começou a chorar antes, abriu o berreiro com raiva, que ela estava com muita fome e queria orar, não queria orar tanto, né? Glória a Jesus, mas uma bênção, frutos que nós vamos colhendo, de quê, irmão? Do tempo que nós estamos orando com ele, e como Jesus aí estava batalhando, a nossa família é para isso, o filho batalha, e o meu pequenininho estava lá orando, e olhou pela saúde do pai, que tem batalhado com uma enfermidade crônica, e que nós estamos orando e esperando um milagre de Deus, e tá lá o meu pequenininho já colocando
colocando a vida do pai, a saúde do pai, na presença do Senhor, numa oração, e nós só podemos agradecer a Deus por isso. Por quê? Porque as bênçãos, aleluia, sobre os nossos filhos na casa é do revestimento de poder, é da comunhão, né, dessa participação num culto, e é de proteção, não é? O filho tem que achar na sua casa uma proteção, e eu coloquei aí, oferecer um ouvido. O pai e a mãe tem que oferecer um ouvido e um ombro, aleluia. Ele tem que entender que dentro da casa do pai há um ouvido pronto para ele. Não importa o que ele venha dizer. Desde pequeno eu volto a dizer, eu vou passar ainda, orem por mim, por favor, se Jesus não voltar, não é? A experiência de que eles cheguem à adolescência, pré-adolescência, adolescência, etc. Mas até hoje, às vezes eles vêm e perguntam, mãe, você vai me bater se eu falar isso? E eu entendo a preocupação e já vou aprendendo. Eu tenho que ser um ouvido aberto. E eles têm a razão do porquê depois. Até hoje nós temos trabalhado neste sentido, mas desde já, eles têm que encontrar esta liberdade sem medo, não é? De abrir-se, de falar, sabendo que encontra um ombro amigo, um ouvido aberto e um ombro amigo. Vamos ler os textos aí. Marcos, capítulo 10, versículo 51. Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? Olha a pergunta ao cego. E o cego disse, mestre, que eu tenha visto. Ou seja, encontrou com Jesus, né, não começou já a falar, olha o cego, em nome de Jesus, enfim, em meu nome, seja curado, não. O que quer que eu te faça é uma conversa, é ouvir. Nós aprendemos com essa pergunta de Jesus. Ele já sabia o que precisava. Era lógico que o que ele precisava era ser curado da sua cegueira. Mas não obstante quão lógico seja a realidade dos nossos filhos, nós podemos ser surpreendidos pela maneira, e nós vamos conhecendo a eles em cada estágio ao ouvi-los. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ter no nosso lar um ouvido aberto. Amém? E o ouvido está aberto quando nós perguntamos. E dê liberdade, você não quer falar agora, tudo bem. No dia que você quiser, que você estiver pronto, venha falar com a sua mãe. Eu estou de ouvido aberto, eu quero escutar você. E ao nós exercitarmos isso, nós vamos criar no nosso lar este sentimento, esta realidade de um ouvido aberto e um ombro. Olha aí, João capítulo 13, Jesus também. O ombro e o peito de Jesus, né, era aberto, inclinando-se sobre ele, este discípulo amado, sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Então alguém tinha intimidade, né, de perguntar a Jesus, esse é também um momento crítico, mas mostra aí, alguém tinha intimidade de encostar, recostar sobre o peito de Jesus e fazer-lhe uma pergunta. Se os discípulos tinham esta intimidade com a pessoa de Jesus, seu mestre, quanto mais os nossos filhos devem ter essa intimidade no colinho do pai, no colinho da mãe. Que Deus abençoe a você, a sua família. Aleluia. Como professor de escola dominical, sendo um pai, uma mãe espiritual também. Paulo nunca teve um filho carnal, mas ele teve muitos espirituais. Que Deus use a cada um de nós, na nossa humildade, nas nossas condições, e que nós possamos sempre tratá-los com mansidão e temor diante de Deus. Esta foi a palavra mais forte para mim. Espero que tenha sido uma bênção para você também. Em nome de Jesus, até a semana que vem. Amém.